Olá, galerinha do segundo ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. E a aula de hoje é referente ao dia 12/6/2020. E nós iremos dar continuidade ao conteúdo da aula passada, que foi Teatro de Sombra. Muito bem. O Teatro de Sombra está disponível no livro didático na página 20 e 21 do livro de vocês. E a gente vai aprender na aula de hoje como construir um cenário para você brincar de teatro de sombra aí com a sua família, aí na sua casa. Vamos lá? Você vai precisar dos seguintes materiais. Para realizar um cenário de teatro de sombra, você vai precisar de uma caixa de papelão, pode ser uma caixa de sapato, pode ser uma caixa um pouco maior. Você vai precisar também de tesoura sem ponta, viu? Cola branca. Você vai precisar de uma folha de papel manteiga, tá? De preferência meio branca, tá? Você vai precisar de varetinhas ou palitos de churrasco. Você vai precisar de uma folha de papel cartão na cor preta. E você também vai precisar de uma lanterna, que é um detalhe muito importante, e também de fita adesiva. Nós temos aqui a listagem dos materiais que a gente vai precisar para realizar o nosso cenário do Teatro de Sombra. E a gente vai montar uma estrutura parecida com essa aqui da imagem do livro de vocês, para a gente se divertir e brincar com o Teatro de Sombra. Vamos lá para o passo a passo? Então, com a caixa de papelão, tá? Você vai fazer uma abertura no fundo dessa caixa, tá? Você vai pegar essa caixa de papelão, fazer uma abertura no fundo, deixando um espaço de 2 centímetros em cada lateral dessa caixa de papelão. Olha aqui comigo na imagem. Nós temos essa imagem com a tampa da caixa aberta. Aqui no fundo, nós tiramos um espaço, fizemos um furo, deixando 2 centímetros de cada lateral, tá? Esse vai ser o segredo fundamental para a gente ter a nossa sombra, que é o quê? O fundo vazado. Esse fundo vazado vai ser o espaço onde eu vou colocar o meu papel manteiga, certo? Olha só na segunda imagem na lateral, certo? Na caixa de papelão, eu vou fazer um buraco no fundo, tá? Fazer um vazado no fundo, deixando... Posso medir com 2 dedinhos em cada lado para deixar esse espaço de cada lateral. Embaixo, em cima, lado direito e lado esquerdo, deixar um espaço de 2 centímetros ou 2 dedinhos, para eu colar no fundo dessa caixa a minha folha de papel manteiga, tá? Essa folha de papel manteiga eu posso colar com a cola branca e também colocar a fita adesiva para ficar mais seguro. A gente vai ter uma estrutura parecida com essa na lateral, certo? Após isso, nós estamos com a primeira parte do nosso cenário pronto, que é o fundo onde eu vou ter a projeção da minha sombra. Então o material de vocês vai ficar parecido com este aqui, ó. Essa caixa de papelão, eu vou tirar o fundo e vou colocar no fundo um papel manteiga. E eu vou deixar a boca da caixa aberta, que é para mim manipular os meus bonequinhos de vara, que a gente vai aprender como fazer no próximo slide. Tá? Os bonequinhos de varas, que são estes modelos aqui, tá? Que são silhuetas de objetos, de animais, tá? De árvores, ou qualquer material que vai ser útil para contar a nossa história, vai ser feito no papel cartão, tá? Olha só aqui, eu vou fazer silhuetas de árvore, de animais, ou até mesmo de pessoas. Eu vou desenhar a forma desses objetos no papel cartão escuro e vou recortar com a minha tesoura sem ponta, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos, como, olha só, uma girafa, um elefante, um macaco. Aqui eu tenho uns exemplos de gato. Aqui eu tenho árvore, né? Alguns animais, um esquilo. Aqui eu tenho também outros personagens para contar uma história de Halloween. Então você vai fazer silhuetas nesse papel cartão escuro do que você vai usar para contar a sua história, tá? Então você vai fazer essas silhuetas no papel cartão, na coloração preta, vai recortar com a tesoura, tá? E vai ficar essa forma. Depois disso, nessa forma, você vai colocar o quê? A vareta, ou seja,
o nosso palitinho de churrasco, tá? Eu vou virar no verso, colar com uma fita adesiva um palitinho. Então vai ficar o meu boneco de vara que eu vou utilizar para contar a história no meu cenário do teatro de sombra. Olha só, após o cenário de teatro de sombra pronto, eu vou colocar no fundo dessa caixa, tá? A lanterna, vou projetar a luz para que eu tenha o efeito de sombra projetado lá na frente no papel manteiga. Então eu vou montar essa estrutura basicamente aí na sua casa, depois de pronto as silhuetas, depois de pronto a nossa caixa de papelão com fundo com papel manteiga. E na frente da lanterna eu vou manipular os meus bonecos para aparecer lá na frente as sombras, para eu contar a história e se divertir com a minha família aí na casa de vocês. No livro didático de vocês, na página de número 21, nós temos um espaço para você desenhar os personagens que você quer usar na sua história do teatro de sombra, tá? Então aqui você vai fazer, no seu livro didático, desenhar os animais, as pessoas, tudo aquilo que você for usar para contar a história no seu teatro de sombra, certo? Registrem aqui bonitinho e se divirta aí na sua casa, chama o papai, chama a mamãe, tá? E os irmãozinhos para a gente brincar de teatro de sombra. Aqui está nosso modelo, que está aí no livro didático de vocês, e vocês vão se divertir com o teatro de sombra, certo? Vamos falar agora um pouquinho do nosso trabalho, tá? Que vai ser entregue no nosso trabalho avaliativo, que vai ser entregue no dia 8 de julho, ou seja, 8 do mês que vem, vocês vão entregar o trabalho avaliativo. E eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar esse trabalho avaliativo do primeiro bimestre. O tema desse trabalho é contraste. Contraste foi um dos temas que nós trabalhamos ao longo do nosso bimestre, certo? O que é contraste? Contraste é o trabalho com as cores opostas. Aquela cor mais escura na frente da mais clara que vai chamar mais atenção. Que nós fizemos em sala de aula várias atividades frente a isso, tá? Em uma folha de papel sulfite, aquela folha branca, você vai colorir essa folha toda em contraste. Ou seja, eu vou utilizar várias cores que se destacam uma sobre a outra para montar um fundo no nosso papel sulfite. Após eu colorir todo o papel sulfite, eu vou criar um corpo em movimento, ou seja, eu vou desenhar uma pessoa em movimento. Essa pessoa em movimento eu posso fazer em um outro papel, tá? Em um outro papel sulfite. Eu desenho essa pessoa simulando movimento, andando, correndo, pulando, fazendo um gesto de dança, um movimento de teatro. Então, essa pessoa vai representar um movimento. Depois você vai recortar essa imagem e colar onde? Na folha que tem um fundo em contraste, tá? Então, a gente vai elaborar um trabalho em contraste e um corpo em movimento, também trabalhando a relação da figura e fundo. Tudo que está atrás em uma obra de arte é fundo, e tudo que está na frente é o quê? É frente, tá? Figura e figura. Figura e fundo. Figura fica na frente e o fundo fica atrás. O fundo vai ser a folha de papel em contraste, pintada com contraste, que eu vou utilizar lápis de cor, giz de cera, tá? O material que eu tenho em casa. E a figura vai ser o recorte de um corpo executando um movimento, certo? Você vai fazer esse trabalho aí na sua casa, já com a ajuda do papai, com a mamãe. Não esqueça de colocar o nome completo, a série e a turma, tá? E esse trabalho vai ser entregue dia 8 de julho, valendo a nossa nota do primeiro bimestre. Tudo bem? Todo mundo conseguiu entender? Então hoje a gente vai ficar por aqui. Qualquer coisa, tire dúvidas no nosso plantão de dúvidas, que eu vou estar juntinho com vocês para sanar todas as dúvidas. Beijos e abraços e até a aula que vem. Tchau, tchau! Meus queridos, segundo ano, vamos então a mais uma aula de geografia. Hoje, 12/6/2020, aqui é a professora Gisneide. Vamos então fazer a correção da nossa atividade da página 8
e página 9 de Geografia, ok? Acompanhe aí com o livro de vocês a correção certinha. Vamos lá. Nós vimos aí, né, sobre os bairros, os tipos de bairros, as características dos tipos de bairros. Vamos lá na página 8 e 9. Na página 8, ele está pedindo para você observar a ilustração e responder as questões, né? Então, você vai observar os desenhos sobre o bairro aí, ó. Nós temos aí os bairros, o bairro Pinheiros, né? O bairro Pinheiros. Questão A, em que rua a escola está localizada? Então, você vai lá observar, procurar a escola e vai observar em que rua a escola está localizada. Bom, a questão lá, a escola está localizada na Avenida Capitão Marques. Na Avenida Capitão Marques. Questão B, que pontos de referência há ao lado da escola? Que ponto de referência nós temos aí para localizar a escola, hein? Nós temos a praça e a igreja, é o ponto de referência. Letra C, quem mora na Rua das Laranjeiras, número 46, na letra C. Quem mora na Rua das Laranjeiras, número 46. Então, vocês vão localizar aí a Rua das Laranjeiras e o número da casa 46. Quem é que mora lá? A Sofia. Sofia mora na Rua das Laranjeiras, número 46. Na página 9, letra D, marque um X no nome da criança que mora na Rua João de Barro, número 52, esquina com Avenida Liberdade. Quem é que mora? É o Júlio. O Júlio mora aí na Rua João de Barro. Além do endereço que o ponto de referência, ele pode indicar para um colega da sua casa, né? Além do endereço, que ponto de referência aí o colega pode indicar a localização da sua casa? Aí nós temos aí, a casa de Júlio fica em frente à pizzaria e à farmácia, ok? Letra E, moro na Avenida Liberdade, número 78. Minha casa fica em frente ao açougue. Quem sou eu? Quem é que mora aí na Rua Liberdade, número 78? E a casa fica na frente do açougue? É a Natália, ok? Na questão número 2, você vai pintar aí com lápis de cor de sua preferência. Você vai traçar na ilustração, né, o caminho que a Natália faz, todo o caminho que a Natália faz até a escola. Qual é o caminho que a Natália faz até a escola? E aí você vai ler e indicar o que ela deixou para você, certinho? E na letra A, ele está perguntando assim, no trajeto que Natália faz para a escola, que elementos ela observa? Observa várias casas, o açougue, a pizzaria, o posto de gasolina, a praça com a igreja e também a papelaria. Certo, meus queridos? Então, essa daí é a correção da nossa atividade. Então, vocês vão verificar aí se está corretinho no livro de vocês, se está correto, joia para vocês, ok? Então, vamos seguindo aí, relembrando o que nós vimos durante as nossas aulas anteriores. Os tipos de bairros. Existem vários tipos de bairros, né? Bairros residenciais, industriais, comerciais e também os bairros mistos, foram o que nós vimos aí durante as nossas aulas anteriores, certinho? Sobre as curiosidades também, nós traçamos aí algumas curiosidades, como na cidade aí, em Hong Kong, na China, que encontra-se os bairros mais populosos, né? E também o bairro mais
rico aí. Então, próxima aula nós vamos ver os costumes e as tradições. Também vamos realizar uma atividade em prática aí, ok? Há algumas características. Os bairros se diferenciam pelos seus tipos de construções, serviços que oferecem, também pela forma de ocupação e pelas tradições populares. Então, essas são algumas das características que nós vamos ver nas próximas aulas, certo? Vou falar um pouquinho do trabalho que vocês deverão entregar. O trabalho agora é de geografia. Vou falar um pouquinho do trabalho de geografia. Lugar de vivência, ponto de vista e visão. Nós estudamos esse conteúdo aí, não foi? Lugar de vivência, ponto de vista e visão. Em uma caixa de sapato, represente um lugar de vivência que mais gosta. Exemplo, o quarto, a sala, a cozinha. Eu acho que eu já pedi essa maquete para vocês, né? Eu vou representando aí um local de vivência. Aí vocês vão poder utilizar materiais como caixa de fósforo, papelão, fita adesiva, figurinhas, entre outros materiais. E em uma folha à parte, você vai me escrever por quê que esse é o lugar que você escolheu, porque esse é o lugar que você mais gosta, ok? E qual ponto de visão foi feita a sua maquete. Nós temos as orientações aí nas páginas 24 e 25 do primeiro volume de geografia, ok? Então, essa aí é o próximo trabalho que vocês deverão entregar, certinho? Por hoje é só. Um bom final de semana e até a próxima aula. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje é dia 12 de junho, sexta-feira. E aí a gente vai vir trabalhando, né, o conteúdo de característica das figuras planas. As páginas serão as páginas 19 e 20. Então, nessas duas páginas, nós precisamos colocar a data do dia 12 do 6, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí um troca de ideias. Lucas está construindo figuras planas, usando palitos de picolé coloridos e fita adesiva. Veja como ele fez. Número 1. Lucas separou alguns palitos de picolés coloridos. Número 2. Depois, ele colou pedaços de fita adesiva nas pontas de cada palito. Assim, os palitos grudam uns nos outros pelas pontas. Número 3. Veja as figuras que Lucas montou. Aí nós temos aqui um quadrado e um triângulo. A gente vai trabalhar com a seguinte situação, tá bom? Que as figuras vão ter lados e vértices, tá bom? E os lados representam os palitos de picolé, cada palito de picolé. Por exemplo, para fazer o quadrado, ele utilizou 1, 2, 3, 4. Para fazer o triângulo, utilizou 1, 2, 3, tá bom? Isso são lados. E os vértices vão ser as esquinas, tá bom? Aqui, os cantos, 1, 2, 3, 4, então nós temos 4 cantos. E aqui nós temos 1, 2, 3, então nós temos 3 cantos, 3 vértices, tá bom? Então vamos lá, a gente tem uma atividade para fazer juntinho. Complete a tabela a seguir com o nome das figuras geométricas planas, o número de lados e de vértices. Aqui nós temos uma figura plana, essa roxinha. Qual é o nome dela? Isso mesmo, é um retângulo. Quantos vértices nós temos? Aqui, ó, é os números de vértices. E aqui vai ser os números de lados. Os números de vértices, quantos nós temos aqui? Vão ser as esquinas, lembra? Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Nós temos 4 vértices. E lados? 1, 2, 3, 4 lados, tá bom? Aí o do quadrado,
Eu já falei a resposta, né? E aí agora, o do quadrado, vocês vão pausar o vídeo. E nesse primeiro espaço aqui, é do número de vértices, que são as esquinas. E o segundo é o número de lados. Então, pausem aí e realizem aí. Voltando aqui, o número de vértices. Vamos contar? 1, 2, 3, 4. E lados? 1, 2, 3, 4. O próximo é o triângulo. Quantos vértices ele tem? Vamos contar? 1, 2, 3. Então, nós temos 3 vértices. E quantos lados? Vamos contar. 1, 2, 3. Então, nós temos 3 lados. A gente vai observar ó, que o número de vértices e o número de lados são iguais, tá bom? A gente tem o número 2. Observe as figuras geométricas planas a seguir. A gente tem aqui quadrado, retângulo e a gente tem os triângulos. Que letras indicam as figuras que apresentam? O primeiro pontinho, 4 lados. Então, nós vamos procurar as figuras que têm 4 lados, tá bom? Aqui a letra A letra B, a letra C, a letra F, a letra H e a letra I, tá bom? A, B, C, F, H e I. Quais são as figuras que têm 4 vértices? Eu falei para vocês na atividade anterior que as figuras que têm 4 lados têm 4 vértices. As figuras que têm 3 lados têm 3 vértices, tá bom? Então, as que têm 4 vértices também são as que têm 4 lados, então vai repetir, tá bom? Então, vão continuar sendo A, B, C, F, H e I. As que têm 3 lados, vamos ver aqui. Começando na ordem, né? O D, E, G e J. D, E, G e J. Já falei que se uma figura tem 3 lados, ela também vai ter 3 vértices. Ela tem 3 esquinazinhas. 1, 2, 3. Então, são as mesmas também aqui. D, E, G e J. Pausa o vídeo para ver se vocês acertaram aí, tá bom? Então, a gente tem aí a letra B. O que você observa em relação à quantidade de lados e de vértices dessas figuras planas? A gente já viu, né, que quando uma figura tem 4 lados, ela tem 4 vértices. Quando uma figura tem 3 lados, ela tem 3 vértices. Então, a resposta é que a quantidade de lados e vértices de cada figura é a mesma, são iguais, né? Confere aí para ver se acertou. Agora a gente vai falar do nosso segundo trabalho de matemática, tá bom? Explicar como que é para fazer. A gente tem que o tema desse trabalho é tabelas e gráficos, é um conteúdo que a gente estudou lá no primeiro bimestre, né? A gente tem que realizar uma tabela e um gráfico, tá bom? O título dessa tabela e desse gráfico tem que ser o mesmo, que eu já defini aqui para vocês, que é a quantidade de letra dos nomes, tá bom? Aí deve ser feito em cartolina, folhas de papel A4 ou com pauta. Se você fizer na cartolina, apenas uma cartolina você consegue fazer a sua tabela e o seu gráfico. Mas se você utilizar aí o papel A4 ou folha de papel com pauta, você vai precisar aí de 2, porque vai ser o gráfico numa folha e a tabela em outra folha, tá bom? Aí, gente, eu trouxe aqui um exemplo, que é o meu exemplo, tá bom? Da minha casa. É para vocês fazerem da quantidade de das pessoas que moram com vocês aí, tá bom? Mãe, pai, irmão. Eu fiz o meu exemplo, é o meu pai, a minha mãe e eu, que nós moramos juntos, né? A quantidade do meu pai, Emanuel, é 6, da Amália, que é minha mãe, é 6 e da Ana Lúcia, que sou eu, são 7. Eu contei as letras e botei aqui. E aí eu trago essas mesmas informações para o meu gráfico, tá bom? O do Manuel foi pintado até 6, da Amália foi pintado até 6 e da Ana Lúcia foi pintado
até 7, tá bom? Lembrando que tem que ser a quantidade de letra dos nomes das pessoas que moram aí com você, tá bom? E aí você não pode esquecer, né, de colocar o nome, definir se você é do segundo ano A ou é do segundo ano B, tá bom? Colocar a disciplina matemática e também escrever o tema do trabalho, que é tabelas e gráficos, tá bom? A gente vai vir concluindo a nossa aula, onde a gente trabalhou aí as figuras planas, retângulo, quadrado e triângulos, associadas às características que são os lados e os vértices, tá bom? Na próxima aula a gente vem continuando as nossas atividades relacionadas a esse conteúdo. E eu desejo a vocês um ótimo final de semana e até a semana que vem. Tchau, tchau!